Todo mundo fala aí dos maiores acertos que teve na hora de investir, das empresas que mais valorizaram, mas eu decidi fazer esse vídeo aqui justamente para falar os meus maiores erros, os 3 maiores erros que eu tive lá atrás quando eu fui começar a investir, justamente porque é com os erros que você aprende e consegue consertar aquelas coisas que estão te prejudicando aí na hora de investir, para vocês não fazerem que nem eu e poderem já aprender com o erro dos outros para não ter prejuízo aí. Mas bom, sem mais delongas, bora pro vídeo. Fala gente, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui. E bom, antes de começar o vídeo eu só quero já pedir para vocês deixarem seu like, se inscreverem no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação e receber todos os vídeos do canal, também me seguir em todas as redes sociais e comentar aqui embaixo alguma sugestão de vídeo, alguma coisa que vocês queiram saber, qualquer coisa, comenta aqui embaixo que eu amo responder os comentários. Mas bom, vamos começar aqui com o primeiro erro que eu tive bastante ali quando eu fui começar a investir. Lá quando eu fui dar meus primeiros passos, eu acabei montando uma carteira para mim mesmo que tinha um risco mais elevado do que eu me sentia confortável. Eu tinha muita empresa pequena, muita small cap, eu tinha 100% do dinheiro em renda variável. Além de ter 100% de renda variável, eu não tinha quase nada de fundo imobiliário, eu tinha praticamente tudo em ações, tudo aqui no Brasil, com empresas que tinham uma volatilidade altíssima. A minha primeira carteira que eu montei para mim mesmo era uma carteira muito mais arriscada do que eu aguentava. E eu montei essa carteira justamente porque eu acreditava que eu sim aguentaria aquela volatilidade toda. Por fim, eu não aguentei a volatilidade daquele jeito que tava, eu me sentia desconfortável, eu ia dormir à noite e eu não conseguia parar de pensar naquilo que eu tava investindo, eu não conseguia ficar todo dia lá olhando a cotação, eu tinha um aplicativo lá para ver as cotações e ficava todo santo dia, toda hora olhando as cotações para ver se estava subindo ou estava caindo, sendo que o foco de uma carteira de investimento, quando você fala de uma carteira de investimento aí com renda variável, o ideal é você sempre mirar no longo prazo, lá na aposentadoria, então não faz o menor sentido você ficar acompanhando cotação, é um grandíssimo erro você ficar olhando cotação todo dia. O ideal é você olhar a cotação assim só para ter uma noção de quanto variou ali uma vez a cada 3 meses. Você nem ficar preocupado com isso, porque não é o que vai importar mesmo. Você comprar só porque uma coisa subiu sem fundamento nenhum, não faz sentido. A mesma coisa você deixar de comprar porque alguma coisa subiu também sem olhar para fundamento. Então não faz muito sentido você ficar acompanhando cotação todo santo dia. Montar uma carteira aí com um risco mais elevado do que você aguenta é um erro muito grande, porque você vai ficar completamente desconfortável. E eu cometi sim esse erro lá no meu começo. Hoje em dia eu utilizo uma série de fatores para balancear o risco que eu tô correndo numa carteira. Um dos fatores que eu mais gosto é o beta. O coeficiente de beta, para quem não sabe, é basicamente um indicador aí que vai mostrar para você quanto que a sua carteira vai estar variando em relação a algum índice de referência. Na verdade, o beta você pode calcular individualmente de ativo por ativo e fazer uma média da sua carteira, justamente para ter uma noção aí de qual foi a volatilidade média, né? O quanto subiu e desceu em relação a, por exemplo, o Ibovespa. Mas caso você tenha interesse para saber sobre o beta e sobre como gerenciar o risco utilizando esse indicador, que é o que eu particularmente mais gosto, eu vou deixar um vídeo aqui no card onde eu entro mais a fundo nele para vocês entenderem melhor. E o segundo erro que eu cometi quando eu tava começando lá atrás foi justamente o famoso esperar a hora certa para começar a investir. Quando eu falo esperar a hora certa, é porque eu fiquei esperando muito acontecer a situação perfeita para eu começar a investir, esperar as estrelas se alinharem, acontecer alguma coisa, a bolsa cair bastante para eu poder comprar lá embaixo, sendo que não é o ideal. O ideal é você começar logo a investir. Vai ser uma carteira de longo prazo, então o seu primeiro aporte, aquela coisa inicial que você tá colocando, não vai ter uma representação muito grande lá no futuro. Você vai estar, digamos, você vai ter aportado aí R$1.000 no seu primeiro aporte. Daqui a 20 anos, esses R$1.000 não vão ser nada perto do tamanho da sua carteira. Então, literalmente, não faz o menor sentido você ficar esperando para poder fazer o seu primeiro aporte. Não faz o menor sentido. É claro que isso muda um pouco de figura quando se trata de um valor muito grande, porque o ideal na bolsa de valores, principalmente em renda variável, é você ir entrando aos poucos e fazendo aportes, porque o seu primeiro aporte vai colocar o seu preço médio das ações que você comprar numa coisa. Quando você comprar mais uma vez, o seu preço médio já vai mexer. Então os seus primeiros aportes todos vão ser muito relevantes no tamanho da sua carteira. Já lá no futuro, daqui 10, 15, 20 anos, não vai ser mais relevante. O seu aporte não vai ser 0,0001 do tamanho da sua carteira. Então realmente não faz o menor sentido você ficar esperando a hora certa
certa para começar. A hora certa para começar a investir é agora. Começa a investir logo, porque quanto mais cedo você começar a investir, mais dinheiro você vai ter acumulado no seu futuro. Eu vou recomendar mais um vídeo que eu já gravei aqui para vocês, que é falando sobre se o preço importa, o preço de compra de uma ação importa ou não importa. Eu tenho uma opinião um pouco diferente, tanto da galera que fala que não importa, quanto da galera que fala que importa. Eu acredito que tem situações e situações, existem estratégias e estratégias, e existem condições para cada coisa ser relevante. Então eu vou deixar aqui também no card um vídeo bem interessante para vocês assistirem sobre isso, que eu já gravei aqui no canal também. Bom, e o terceiro e último erro desse vídeo que eu decidi listar aqui para vocês, que eu cometi lá no começo, foi ter viés por conta de notícia ou de política. Esse erro é matador, esse erro realmente é um erro que mata, te enterra nos investimentos, porque lá no começo eu tinha um problema muito grande, que era olhar as notícias e me importar com elas. Hoje em dia eu cago total, caguei monstro para as notícias. Eu não ligo mesmo para nenhuma notícia, a menos que seja notícia realmente relevante, que impacte diretamente o fluxo de caixa das empresas que eu invisto. Porque notícias muitas vezes são sensacionalistas, te mandam para um lugar errado, que não tem nada a ver com a realidade. Vocês têm que botar na cabeça de vocês uma coisa: independente do que estiver acontecendo com o governo, com política, com notícia, qualquer coisa que seja, as empresas vão continuar dando lucro e vão continuar crescendo. Se forem empresas boas, elas vão continuar crescendo e se dando bem. Se forem empresas ruins, elas vão acabar descendo, perdendo valor, e você vai se dar mal como acionista. Mas se forem empresas boas, só se importe com notícias se impacta diretamente as demonstrações financeiras da empresa que você investe, porque senão não faz o menor sentido. Muitas vezes o nosso viés fala que determinado presidente entrar no poder, a economia vai ficar uma merda, vai tudo ir pro saco, vai tudo pro ralo, não vai dar mais para ganhar dinheiro na bolsa, a bolsa vai cair, vai despencar pros 30 mil pontos, quando na realidade não é isso que acontece na grandíssima maioria das vezes. E a gente acaba muitas vezes vendendo lá quando não era para vender, e aí começa a subir pra caramba e você vendeu todas as suas ações, ou se não você entra vendido, que é pior ainda, ou se não você simplesmente compra pensando que vai subir por causa de um presidente e acaba saindo da sua estratégia, que também é um erro. As empresas são coisas reais que giram a nossa economia, são coisas realmente reais que estão lá. Os prédios das empresas estão lá, os galpões logísticos das empresas estão lá, são coisas físicas que giram na economia real. Então somente coisas que afetam isso devem ser levadas em consideração. A cada 3 meses você olha lá as demonstrações financeiras da empresa, você olha para ver como é que tá a empresa, como que ela tá indo, e aí você toma decisões baseadas nas informações que as empresas disponibilizam lá, que são informações que são corretas, lá no site de RI, de Relações com os Investidores. Lá você vai conseguir realmente ver o que está acontecendo com a empresa e se faz ou não sentido aquela queda que está acontecendo, ou aquela subida que está acontecendo. Então, fique longe ao máximo de vieses. Quando eu comecei, eu me importava muito com isso, e isso só fez eu perder dinheiro, deixar de investir em boas empresas, investir em empresas ruins. Então, fica longe de viés político e viés de notícia ou qualquer tipo de viés. Viés só serve para atrapalhar. Bom, mas por esse vídeo é isso. Eu espero que eu tenha ajudado vocês e passado uma visão aí de uma pessoa que já errou bastante no começo. Eu errei bastante no meu começo, assim como qualquer pessoa que vai começar. Quando você vai colocar a mão na massa lá, você acha que você sabe muito das coisas, mas quando você vai colocar e você é um iniciante, você vê que na verdade você sabe só um pedacinho de uma nuvem que é gigantesca. Então é importante você sempre continuar estudando, continuar se aperfeiçoando, continuar sempre acompanhando os vídeos aqui do canal, porque eu vou sempre passar uma visão e a minha visão sobre as coisas pra vocês. Espero que eu tenha ajudado, muito obrigado, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. Até o próximo vídeo e falou!